Os 30 anos de Arquivo X, a verdade ainda está lá fora. Há 30 anos, às 21 horas de sexta-feira, 10 de setembro de 1993, Arquivo X, uma das séries mais populares e de maior sucesso em todos os tempos, estreava na Fox Television, de propriedade do magnata Rupert Murdoch. No Brasil, o piloto só fez o seu debut mais de um ano depois, às 19 horas de um domingo, 4 de dezembro de 1994, na Rede Record. Criada por Chris Carter, um escritor com pinta de surfista e cabelos precocemente brancos, a série logo arrebanhou uma legião de fãs e atiçou o ânimo dos ufólogos por abordar no piloto e no primeiro episódio abduções, implantes e testes com naves de tecnologia alienígena. A premissa era a principal promessa de que não iríamos ser brindados com um mero entretenimento. A história que verão a seguir é baseada em documentos reais. E os emblemáticos slogans ao fim da apologética abertura davam o tom: a verdade está lá fora. E não confie em ninguém. Se parecia que a série se ocuparia apenas de OVNIs, fenômenos paranormais e conspirações governamentais, logo surpreenderia pela sua inesgotável versatilidade ao mostrar mutantes genéticos que se alimentavam de fígados humanos, monstros, seres deformados, seres com caráter e alma deformados, paranormais, psicopatas, serial killers, canibais, espíritos fantasmas, lobisomens, vampiros, reptilianos, transmorfos, seitas religiosas, cultos satânicos, bruxaria, experiências genéticas, vírus alienígenas, entre outras amenidades. A grande inspiração de Chris Carter, que escreveu 16 dos 50 roteiros filmados nos 2 primeiros anos e dirigiu alguns episódios, veio da maldita e cultuada série dos anos 70, Kolchak, The Night Stalker, Kolchak e os Demônios da Noite, criado por Jeffrey Grant Rice, que ficou no ar por apenas uma temporada incompleta, 20 episódios entre 13 de setembro de 1974 e 30 de agosto de 1975. Em Kolchak, o repórter Cal Kolchak, interpretado por Darren McGavin, que faria participações especiais em Arquivo X, como o agente do FBI Arthur Dale, que criou os Arquivos X nos anos 50, já se via às voltas com psicopatas, criaturas sobrenaturais, monstros e alienígenas. Se Kolchak amargou baixa audiência em uma época pós-hippie, os hippies, aliás, eram o público principal, mas que não consumia. Arquivo X explodiu em uma época pós-yuppie e pré-internet. Foi Arquivo X que difundiu o gosto e a aceitação, como nenhuma outra, pelos microcomputadores, notebooks, telefone celular e pela própria internet. Indistinguível da realidade difusa e confusa do começo dos anos 90, Arquivo X definiu a sua estética, os seus paradigmas e o seu clima, sempre regido pelo par central do seriado, os qualificados e obsessivos agentes especiais do FBI, Fox Polk Mulder, David William Duchovny e Dana Scully, Gillian Anderson, ao mesmo tempo antitéticos e complementares em suas posturas e crenças distintas, por vezes invertiam posturas e crenças como se pudessem circular pelo mesmo fio condutor. O contrabalanço pendia ora pela crença e certeza, ora pela dúvida e incerteza, em disposições atávicas e latentes, regadas por uma boa dose de especulação e corroboradas por rigorosas explanações científicas, no limite mórbido do realismo fantástico, da beleza macabra e do terror explícito. Os roteiristas e produtores de Arquivo X não só capturaram magistralmente os elementos que compunham o substrato do imaginário coletivo e temores dos anos 90, como conseguiram dar precisão ao impreciso, realidade ao irreal, processo que na literatura é chamado de poiesis, a marca registrada do poeta e escritor norte-americano de literatura policial fantástica Edgar Allan Poe. O temor do desconhecido, daquilo que o homem não consegue explicar, já percorria toda a prosa clássica de Poe, cheia de imagens lúdicas e estranhas, como que tocadas por um cálido sopro de tragédia.
Os personagens de Poe caminham no estreito limite entre a realidade e a fantasia, artimanha para que o leitor não se sinta impossibilitado de penetrar na história. Uma invenção, sim, mas passível de acontecer com qualquer um. Para tanto, os personagens de Poe estão sempre alterados pela febre, pela bebida, em crise nervosa e alucinatória, deixando o leitor sempre na dúvida se tudo aconteceu realmente, tal como se veria em Arquivo X. No clímax pós-moderno da celebrada era da informática e da cibernética, da reengenharia, os produtores de Arquivo X trouxeram de volta o temor ao desconhecido, aquilo que o homem não consegue explicar, ao mais primitivo. No extremo das exacerbações e das inquietações humanas, das inquirições metafísicas e filosóficas, os personagens de Arquivo X se viam às voltas com inimigos que podiam estar em qualquer lugar e assumir diferentes formas, inimigos do além ou deste ordinário mundo. Podiam vir da floresta ou bem ali da esquina, de dentro do computador ou ser seu familiar mais próximo. Não existiam mais lugares seguros, mesmo porque a maioria dos monstros e aberrações que Mulder e Scully enfrentava não era definitivamente liquidada e ainda continuava lá fora, bem viva, podendo voltar a atacar a qualquer momento. Sociedades secretas inomináveis em atuação dentro dos altos escalões das agências governamentais seguiam e seguem cumprindo placidamente a sua agenda, e nada pode pará-las e aos seus membros. O obscuro personagem sem nome do sindicato, entre aspas, ou alto escalão do governo invisível, entre aspas, que fumava compulsivamente, apelidado de canceroso, interpretado por William Bruce Davey, enunciou que se as pessoas soubessem tudo o que ele sabia, entre aspas, o mundo desmoronaria. Mulder foi ajudado no primeiro ano da série por um personagem não menos sinistro e manipulador, apelidado de Garganta Profunda, interpretado por Jerry Harding, inspirado no informante, o ex-vice-diretor do FBI, William Mark Felt, do caso Watergate. Homens poderosos que constituem a antirraça humana teriam feito alianças com ETs nefastos, os quais atuam ostensivamente, dando andamento a uma grande conspiração universal para escravizar e subjugar definitivamente a humanidade e transformar remanescentes numa raça híbrida, tipo formiga, abelha ou termita. Para tanto, os ETs nefastos, mais o governo invisível e submissos dos governos oficiais, levam a cabo experiências tenebrosas em bases subterrâneas como Dulce, na Área 51, raptando e mutilando ininterruptamente animais e seres humanos, entre eles infantes e mulheres indefesas. O sucesso de Arquivo X gerou uma propensão repentina nos produtores de TV em investir em séries paranoicas assustadoras, sombrias e realísticas. A temporada de TV nos Estados Unidos em 1996 viu a estreia de séries como The Pretender, Profiler e Dark Skies. O próprio Carter lançou Millennium, ainda mais sombria e violenta do que Arquivo X, com um detetive paranormal angustiado e várias referências ao ocultismo, ao satanismo, à bruxaria, às profecias de Nostradamus e ao Apocalipse. Frank Black, Lance Henriksen, agente aposentado do FBI, consegue penetrar na mente e ler os pensamentos dos criminosos que persegue, dom nada agradável quando se trata de serial killers e psicopatas. Ele integra o grupo Millennium, uma sociedade secreta cujo objetivo é combater a violência e o mal, vindo ela de onde vier e na forma que for. Procurando distanciar-se da frieza oficial do FBI, para o qual os personagens de Arquivo X trabalham, Carter tentou humanizar Black, dando-lhe uma mulher, filha e uma pacata vida de classe média. Série derivada, spin-off, do sucesso de Arquivo X, Os Pistoleiros Solitários, em seu episódio piloto, levado ao ar pela Fox em 4 de março de 2001, foi o que antecipou de forma mais direta, explícita e indubitável os atentados às Torres Gêmeas que ocorreriam pouco mais de 6 meses depois. A série criada por Carter e pelos mesmos roteiristas, produtores e diretores de Arquivo X gira em torno de um trio geek de teóricos da cons
editores do jornal A Bala Mágica, que em Arquivo X costumavam pôr as suas habilidades hackers a serviço dos agentes Mulder e Scully. Neste pouco ou nada sutil episódio de estreia, uma obscura facção do Departamento de Defesa coloca em ação o cenário 12D, um avançado software que permitia tomar por controle remoto os comandos de um Boeing 727 em pleno voo, embora na época a maioria dos 727s ainda não fossem equipados com sistemas computadorizados digitais e os computadores analógicos não eram passíveis de serem utilizados para controlarem remotamente tais aeronaves. A finalidade era simular um ataque terrorista a um voo de linha aérea doméstica e com isso jogar a culpa em terroristas estrangeiros, de modo a forçar o aumento dos gastos do governo com a indústria armamentista. Na cabine de comando do Boeing, o piloto vê surgir na tela a mensagem "Acesso remoto detectado", ao que vai perdendo o controle do avião que ruma precisa, direta e perigosamente para as torres gêmeas do World Trade Center. Em uma das cenas, Bertrand Byers, egresso do Departamento de Defesa, diz ao seu perplexo filho John Fitzgerald Byers, abre aspas, "A Guerra Fria acabou, John, mas sem inimigos declarados que justifiquem o comércio de armas, o mercado fica estagnado. Mas derrube um 727 com o tanque cheio sobre a cidade de Nova York, e você irá descobrir uma dúzia de ditadores espalhados pelo mundo clamando para assumir a responsabilidade e suplicando para que os ataquem. Eles vão jogar o avião contra o World Trade Center", fecha aspas. A premonitória série foi cancelada ainda na metade do primeiro ano e teve apenas 13 episódios, o último deles levado ao ar em 1º de junho. Já o último episódio de Arquivo X, The Truth 2, foi levado ao ar em 19 de maio de 2002. Ao todo foram 9 temporadas e 202 episódios. 2 longas foram feitos, o primeiro em 1998, no auge da popularidade da série, chamado Arquivo X Combata o Futuro, e o segundo 10 anos depois, que passou praticamente batido, Arquivo X Eu Quero Acreditar. Em 2016, Arquivo X foi reavivado por Chris Carter, que trouxe de volta o par central e alguns dos principais personagens para uma 10ª temporada, em forma de minissérie com 6 episódios recheados de referências à mitologia original e abordagens a temas conspiratórios atuais. Em 2018, Chris Carter insistiu em uma 11ª temporada, que estreou em 3 de janeiro com o episódio Minha Luta 3 e se encerrou em 21 de março. Com Minha Luta 4, em um total de 10 episódios. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais. A verdade ainda está lá fora.